Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast do Colégio FAG. Eu sou a Camille e hoje a gente vai falar sobre Science, que é uma disciplina de ciências dentro do inglês. E para compor a mesa, estamos aqui com a coordenadora do Bilíngue, Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fer. Obrigada. Hello, everyone. A teacher Julie. Hello. A Eduarda. Hello. A Carol. Hello. E o Rafael, Good afternoon. que são alunos do colégio, que são do 5º, 3º e 8º ano. E hoje, para iniciar, a gente pode falar sobre como que funciona a disciplina de inglês, Fer. Tá, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui falando do programa Bilíngue, que a gente faz e desenvolve com tanto carinho aí ao longo dos anos. E já estamos aí no 8º ano, né? O Rafa já é um aluno que participa disso há bastante tempo. Bom, então, vamos só contextualizar um pouquinho como que o Science se encaixa dentro do programa bilíngue ou por que ensinar ciências em inglês. Quando a gente fala de programa bilíngue ou de ser bilíngue, nós temos que pensar que para ser bilíngue nós precisamos saber falar de vários assuntos usando a língua inglesa para isso. Então, por exemplo, se eu sou bilíngue, eu posso falar sobre coisas de história, de geografia, sobre assuntos de áreas diferentes como política, meio ambiente e assim por diante, dentro daquela língua. Isso é ser bilíngue, tá? E aí, nós temos um termo, né, usado para isso, que é uma sigla chamada CLIL, que significa Content and Language Integrated Learning, que quer dizer o quê? Aprendizagem integrada com a língua. Então, a ideia ela é muito simples e ela é muito potente, porque o aluno vai aprender conteúdos diferentes usando a língua para isso. Então, se necessário, nessa aula, o professor pode falar um pouco na língua materna, porque o aluno não pode ter prejuízo de conteúdo por conta da língua. Então, ela é uma língua acessível para todos. Claro que o foco vai ser sempre usar a língua inglesa para isso. Então, a teacher Julie vai contar um pouquinho depois sobre como é quando eles vão aos laboratórios e fazem a experiência, usam os materiais didáticos, né? Junto com o material de Science, ele compõe o nosso pack de materiais, que além dos livros de língua mesmo, né? De content, da editora Oxford, nós também usamos 2 coleções, uma para o Fundamental 1, que no caso a Eduardo e a Carol usam em sala, que é do Natural Science, e na turma do Rafa eles já usam o International Science, que também é da editora Oxford. Então, isso é um componente do nosso pack de material. E aí, tudo que está ali relacionado, desde os instrumentos, de todo o aparato ali do laboratório, tudo isso é ensinado em inglês. Então, claro que a teacher precisa ter a expertise de falar tudo isso, assim como o programa, se oferecesse outro tipo de matéria em língua inglesa, por exemplo, poderíamos ter aula de History, de Geography, de Math, de PE, né, Physical Education e assim por diante. Então, precisamos para fazer parte desse programa bilíngue e ensinar o CLIL, que é o que precisa, nós temos que ter profissionais que sejam especialistas na área, né, em que vão atuar, um professor especialista e que tenham domínio da língua. Como você falou que precisa de especialistas, para quem não sabe, a Julie ela é formada em Química, Pedagogia e ela é fluente em inglês. Julie, conta pra gente como que é o planejamento das suas aulas e os experimentos, como funcionam os laboratórios e tudo mais. Primeiro, boa tarde, é um privilégio estar aqui com vocês. Então, as aulas elas são planejadas de modo que a gente coloque eles, né, nossos estudantes, como protagonista. Então, eles vão aos laboratórios, eles que mexem sempre com segurança, né? Então, eu faço a mediação daquilo que eles podem fazer, do momento em que eles podem mexer nos equipamentos, nos experimentos, mas de modo que eles façam. Então, dificilmente nós faremos um experimento que é mais demonstrativo. Então, apenas se apresenta algum risco para eles, eu que faço. De modo geral, eles conduzem os próprios experimentos deles, então eles escutam primeiro a instrução em inglês e, a partir disso, eles executam nas mesas e nos grupos deles. Né? Como a Fernanda disse, nós utilizamos os materiais da Oxford e nós intercalamos. Então, uma semana nós vamos ao laboratório e outra semana nós ficamos em sala para trabalhar com esse material. Algumas vezes a gente trabalha com material em sala,
né? E quando a gente não consegue fazer uma semana sim, uma semana não, eles mesmos já cobram, porque eles já estão acostumados, né? Uma aula laboratório, outra aula em sala. Então, de modo que eles possam participar na prática e na teoria e aprimorar o inglês deles, mas aprendendo o conteúdo de ciências. Nós trouxemos alguns retratos que nós podemos acompanhar das aulas e a gente utiliza diferentes ambientes do colégio. Então, da instituição como um todo, né? Então, a gente utiliza os laboratórios do bloco 1, que são os mesmos laboratórios que a graduação utiliza para as aulas. Então, nós vamos no laboratório de química, anatomia, zoologia. Trabalhamos também aqui no laboratório de circuitos elétricos, no bloco da engenharia. Então, o espaço que a gente tem é muito bom e acredito que isso torna as aulas para eles tão prazerosas, né? Porque nós temos todos os equipamentos para utilizar, então a gente vai na mata, utilizamos também os espaços da fazendinha, do hospital veterinário, inclusive os parquinhos, eles se tornam um espaço para o aprendizado. Então, dessa forma, a gente conduz as aulas de Science para ser de forma dinâmica e que eles possam aprender ciências e desenvolver o inglês também. Na verdade, é um privilégio ter um espaço como esse, né, no colégio. O colégio estar inserido dentro do centro universitário e os alunos, desde tão pequeno, poderem usar espaços ricos como a própria graduação usa, né? É um privilégio mesmo. Sim. E qual que é a diferença das aulas práticas para aulas teóricas? Você sente uma diferença na vontade dos alunos de quererem participar das aulas? Como que fica a emoção deles? A motivação sempre é maior quando é no laboratório, né? Então, falei para... Verdade, gente? Eles estão concordando com a cabeça. Então, porque lá eles estão fazendo, né, mexendo, não que na sala não possa ser. Então, a gente tenta colocar alguns games, já fizemos dança da cadeira, né? A gente fez cabo de guerra quando trabalhamos com determinados conteúdos. Então, de forma para que não fique na sala algo ruim, né? Porque às vezes fala, é ficar na sala. O monótono, não, né? Isso. Então, a gente diversifica os ambientes. Então, na sala, trabalhamos com material, às vezes com material no laboratório também. Apesar da motivação ser maior nos laboratórios, em sala também eles participam bastante e a gente consegue observar o desenvolvimento do aprendizado deles. Uhum. Carol, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho na Feira de Ciências, quais são suas expectativas, o que você vai ter que fazer no seu trabalho? As expectativas no momento estão bem altas comigo e com o meu grupo e a gente vai ter que fazer meio que um tipo de circuito usando eletricidade, como a teacher ensinou. Como que foi a aula? A aula foi da teacher explicando como funciona a energia magnética e de como funciona os circuitos de energia, tipo, para acender lâmpadas e coisas do tipo. Isso, então nós aprendemos sobre diferentes formas de energia, né? E o grupo da Carol, ele fará uma demonstração simples de um circuito elétrico. Então, por meio da bateria, o caminho que esse circuito percorre até chegar para acender a LED. Júlia, aproveita e convida o pessoal para a nossa Feira de Ciências. Isso. O dia, as turmas que irão participar com o inglês. Então, a Feira de Ciências do Colégio FAG acontecerá dia 7 de novembro, a partir das 15 horas, ali no ginásio. Esse ano nós estamos com a novidade, né, do quarto e quinto ano participarem, e essa apresentação deles será feita em inglês. Então, o que eles aprendem na disciplina de Science, eles vão demonstrar lá. Um pouco diferente da parte que o Rafa vai apresentar, né, que eles pesquisam em casa. O quarto e quinto ano apresentará, então, o que eles aprenderam ao longo do ano na disciplina de Science. E o Fundamental 2, a partir do sexto ano, inclusive a primeira série do ensino médio, eles também trarão as inovações científicas deles, mas eles apresentarão em português. Estão todos convidados, dia 7 de novembro, a partir das 15 horas. Legal. E, Carol, como que é aprender ciências na matéria de inglês? Ciências na matéria de inglês parece como algo diferente, assim, tipo, algo que a gente não está acostumado. No inglês, a gente aprende mais sobre a língua inglesa mesmo. Já no Science, a gente aprende mais um pouco sobre ciência, como em inglês também. Mistura as duas coisas e a gente aprende
meio que, tipo, revezando. E teve algum trabalho que você mais gostou de fazer? Tem alguma parte que você mais gosta da aula? Olha, tem a parte que eu mais gosto, assim, que é a parte que a teacher explica como é que as coisas funcionam, assim, se a gente, tipo, dando um exemplo. E Duda, qual é a sua parte favorita da aula? Minha parte favorita é a parte que a teacher também explica e que a gente executa. E qual o trabalho que você mais gostou de fazer? Foi a última vez que a gente foi no laboratório que a gente fez um terrário. Um terrário, o que que teve nesse terrário? Teve uma camada de pedra com terra, uma plantinha com musgo e pedras. Que legal. E você, Rafael, você teve aula de Science desde 2022. Como que foi sua experiência ao longo desses anos? Olha, eu acredito que minha experiência foi muito boa, para mim foi bastante produtivo. Eu acredito que todos deveriam ter essa aula de Science para melhorar o aprendizado tanto no inglês, tanto em ciências. Para mim foi algo espetacular, foi algo incrível e que tomara que continue assim pelo resto do ano, a faculdade. Eu pretendo continuar por todo esse tempo até nessas partes aí de ensino fundamental. Foi bom para mim. E você acha que você conseguiu aprimorar o seu inglês, que seu inglês foi melhorando ao longo desses anos? Acredito que sim, porque no Science você consegue colocar tantas palavras no Ciências que não tem no inglês, que a gente aprende no Language. Sim, eu acredito que o meu vocabulário ficou mais rico e eu consigo agora produzir mais palavras assim para conversar até com um cientista, se eu continuar aprendendo e forçando esse Science na minha vida. Bom, gente, já deu para perceber que os nossos alunos são muito curiosos, né? Eu fico encantada quando vocês falam assim, é quando a teacher explica as coisas, quando eu posso usar uma palavra diferente. Isso é muito legal, porque esse é o propósito de tudo isso. Então, ser bilíngue é isso. O Rafa até comentou, né? Que quando a gente aprende, a Carol acho que também falou antes, que lá no livro de inglês, o livro regular da língua, né? Quando a gente estuda language, lá nós aprendemos a gramática, aprendemos a melhorar a nossa habilidade de ler, escrever, ouvir, a leitura, reading e tudo mais para a língua. Só que tudo isso nos proporciona outros aprendizados, como a aula de Science, né? Eu lembro que numa aula em que a Julie estava ensinando sobre os olhos e tudo mais, e aquelas palavras ali, eu fui lendo aquilo e eu aprendi, eu acho que mais de 10 palavras, muito rápido ali, em menos de uma aula, palavras relacionadas a Science dentro do contexto. Então, como a Carol disse, isso se mistura. Parece que você está no inglês, mas de repente é ciências, e na verdade é tudo junto, né? E Rafa, você teve uma atividade de circuito, que é daquele de conectar a luz. O que você achou sobre a atividade? Olha, eu achei bem interativo, porque, por exemplo, alguém quer ver a área da engenharia, por exemplo. A pessoa vai tanto aprender em inglês aquilo, como é que funciona o circuito. E eu e os meus colegas gostamos bastante. Eu acredito que seja uma das aulas mais legais que eu tive. E que possamos ter mais desses tipos de eletricidade, que particularmente eu gosto bastante. Tá. Isso. É o que nós comentamos antes, né? Que o grupo da Carol fará a demonstração do circuito elétrico, então numa intensidade menor. O Rafa, o grupo dele, já trabalhou com uma intensidade maior, né? A gente tem um demonstrativo ali no bloco da engenharia que eles puderam conectar. Então, eles desencaparam fio, conectaram lâmpada, conectaram um interruptor. Até o grupo do Rafa teve uma hora que caiu a chave, mas porque a gente faz de forma segura, né? Então, nada que vá prejudicar eles. Então, se fez alguma coisinha errada, a chave cai. Não teve nenhuma explosão, né, não, Júlia? nenhuma explosão, ninguém se machucou. Então, a gente ajeita a chave, eles conseguiram acionar a campainha ali, ficaram bem felizes quando escutaram o barulho, né? Então, isso é porque a gente aprende, se a gente ficasse só em sala de aula, né, falando o circuito dessa forma, não que eles não entenderiam, eles entendem. Mas quando eles podem colocar aquilo em prática, eles observam, só, aquilo que estava falando é isso mesmo, então é dessa forma que a gente tem que fazer, né? Então, eu escutava uns falando assim, não pode conectar o mesmo fio no mesmo lugar, né? Os dois fios no mesmo lugar, e é justamente por isso. Então, eles aprendem
e executam, né? Fazendo mesmo, né? Isso. Isso que a Julie falou, eu achei interessante mencionar o seguinte, como, por exemplo, o assunto da Carol na Feira de Ciências e o assunto que o Rafa falou que gostou muito ali sobre a eletricidade, são assuntos correlativos ali, né? Que tem a ver um com o outro, mas em níveis diferentes. Por quê? Quanto mais você tem conhecimento da língua, mais você vai conseguir aprender sobre aquela matéria também, em uma aula específica dessa, né? Eu acho que é válido também lembrar. Então, claro que uma aula sobre eletricidade do 5º ano vai estar de acordo, e o livro já traz isso, né? De acordo com o que espera-se de um aluno de 5º ano, né, Julie? Com o aprendizado da língua. E uma aula de 8º ano já vai ser um pouco mais elaborada e um pouco mais desafiadora, porque espera-se que eles tenham um conhecimento também maior disso. E vale a pena mencionar também que a Carol e o Rafa são alunos de Cambridge, eles já têm proficiência. Você chegou a fazer a prova, Rafa? Não, mas fez preparatório, não foi? Eu acredito que eu fiz algumas provas, foi o... Uns simulados, Foi, né? foi. E A a mesma Carol, coisa comigo. a Carol tem essa vivência também, provavelmente vai fazer o teste no final do ano, né? Então, exatamente no caminho de serem alunos bilíngues. A Duda tá lá no 3º, mas já está trilhando o mesmo caminho, né, Duda? Do ano que vem já apresento na Feira de Ciências Aham. em inglês Olha aí também. que legal. É. E complementando o que você mencionou, Fer, sobre eles aprenderem, né, e desenvolverem o mesmo assunto, em português é assim também, né, em ciências em língua portuguesa. Então, um assunto do 3º ano, eles aprimoram ao longo dos anos. E assim que acontece em inglês também. Então, o inglês, ele é a forma como que eles adquirirão o conhecimento científico. Então, o conteúdo de ciências, eles vão desenvolvendo e aprimorando. Julie, eu acho que uma pergunta, assim, que deve estar na cabeça de todo mundo, como que é a sua cabeça? Como que funciona a sua criatividade? Como que você consegue dar essas aulas? Você procura saber? Ou você tem essa curiosidade? Então, eu tive uma base muito boa na graduação, tive excelentes professoras com quem eu pude me inspirar, né, e aprender com elas e desenvolver o conhecimento, mas eu me lembro da primeira vez que conversei com a Fernanda, quando ela disse, você vai dar aula de ciências em inglês, ao primeiro momento a gente assusta, né, porque parece que a gente acaba ensinando inglês e eu acabo trazendo curiosidades para eles, inclusive de gramática, quando a gente está falando em algum assunto em ciências, né? Mas ao primeiro momento, assim, eu fiquei bem assustada. Será que eu vou dar conta? E ao desenvolver as aulas, o nosso material que a gente usa é muito bom também. Mas, assim, a cabeça, ela vai, o pensamento ele desenvolve porque eu vou trazendo aquilo que eu acredito que é útil para eles, né? Aquilo que é importante. Então, a cabeça, ela funciona, às vezes, saio daqui, penso em algum momento, eu acredito que isso é útil, e vou lá e mudo meu plano de aula. Então, sempre pensando em aprimorar as aulas para eles. Bom, eu acho que é isso. E antes da gente encerrar, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desses planos de aula da Teacher Julie. Porque quando eu vejo, eu penso, a Julie, não para um segundo, porque ela é muito curiosa. Ela sempre fica, ela chega lá na minha sala assim, nossa, eu vi tal coisa, eu acho que o quarto não vai gostar, e não sei o quê, e eu vou levar tal turma. Sempre empolgada. O que você acha, Duda? Bem legal. É, né? Porque a Teacher Julie é muito criativa. Concordam? Sim. Eu Sim? sempre me surpreendo quando a Teacher Julie traz alguma coisa. Isso é ótimo, né? Ser surpreendido. Que bom. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Sigam o Colégio FAG nas redes sociais e nós vemos no próximo videocast. Muito obrigada.